ele começa a tratar Deus pelo que ele acha que Deus tem que fazer para ser o Deus que ele precisa. E aí ele deixa de ouvir Deus para ser ensinado. Porque essa é a mentalidade do empregado. O empregado quer, no fundo, através do serviço, mandar no patrão. Então o empregado trabalha para inverter a ordem. Porque no fim do serviço do empregado, o patrão está devendo para ele. Então o empregado entende no serviço uma forma de assumir poderes sobre o patrão. E como Deus não é devedor de ninguém, e Deus não pode ser servido como se de alguma coisa precisasse, está vendo? Então, nós descobrimos que Deus não reuniu empregados, mas trabalhadores. Porque Deus, sendo Deus, escolheu trabalhar. Se Deus que é Deus trabalha, o que sobrou para nós? Então pronto. Então como é que eu vou aprender a ser semelhante a Deus? Trabalhando. Então os irmãos chegam para mim e falam assim: pastor, eu queria que o senhor orasse para me arrumar um emprego. Eu falo: você vai pedir isso para o capeta. Emprego é uma coisa que o diabo vai arrumar para você. Nós vamos orar aqui para você encontrar trabalho. E não falta um trabalho. O que falta é o quê? Por que estão faltando trabalhadores? Porque o mundo é um mundo de empregados. Vai trabalhar, ué. Vai trabalhar. Eu acho uma graça. Os caras falam assim: pastor, eu queria viver melhor a Deus, mas é muito difícil esse negócio de viver pela fé. E eu pergunto para as pessoas, falo assim: você tem emprego? Você trabalha em algum lugar? Eu falo assim: eu tenho emprego. Eu falo: então me responde uma coisa, você recebe adiantado? Quem aqui recebe adiantado? Eu conheço poucas empresas que recebem adiantado. McDonald's, por exemplo, você paga para depois comer. Mas via de regra, você senta num restaurante, come a comida, e o cara lá dentro está acreditando o quê? Rapaz, esse cara é mais crente que eu, porque ele consegue confiar em mim e não consegue confiar em Deus. Qual é a diferença? Salário. Sabe por que muitas vezes nossos colegas de empresa não se convertem? Porque a gente vai lá e fica com a baba de jiboia em cima deles, falando que ama em Jesus, que ele é isso, que ele é aquilo outro. Mas se a coisa arrochar e a gente encontrar um emprego que paga mais, a gente não volta lá nem para despedir. Quem aqui trabalha assalariado? Não é vergonha não, levanta a mão, faz favor. Então eu vou te fazer uma pergunta. Se hoje, agora, sábado, desce no Jornal Nacional lá, que a partir de segunda-feira, ninguém mais vai receber 1 centavo de salário pelo serviço prestado. Vou te fazer uma pergunta honesta. Você voltava no seu emprego segunda-feira? Então as pessoas lá não contam para você. Você nunca esteve lá por causa delas. E a gente mente para elas quando diz que as ama.
Porque a única razão por que nós estamos lá é a mesma razão delas. Amado, nós precisamos ser transformados no entendimento. Vou te fazer outra pergunta honesta. Você vai na padaria por causa do pão ou por causa do padeiro? E aí nós temos o descaramento de ainda convidar o padeiro para o culto. Agora ficou pior. Porque a gente nunca foi lá por causa dele, só por causa do pão. E aí a gente vê que ele tem potencial de ser um bom crente, a gente não chama ele para o culto. É uma desgraça. É uma relação totalmente comercial. O mundo está formado de empregados. E Deus está à espera de trabalhadores. Gente que encontrou no trabalho formas de quê? De materializar a graça de Deus. E que depende de Deus e não de homens. As pessoas não estão trabalhando por revelação, elas estão trabalhando por demanda. Há pouco tempo o irmão chegou para mim e falou assim: pastor, eu vim comunicar para o senhor que eu estou mudando de cidade. Eu falei: mas assim, irmão, do nada? Eu falei: rapaz, é de Deus. Eu falei: o que é de Deus? Eu fui à empresa lá, me fez uma oferta maior, melhor, e eu estou mudando de cidade, vou ganhar o dobro. Eu falei: quer dizer que se fosse para ganhar a metade era o diabo. Mas para ganhar o dobro você já entendeu que é de Deus. Esse foi o critério. E se fosse para ganhar a metade, era o Satanás? Aí você não ia. O que é que está pautando nossas decisões? O que está fazendo as pessoas mudar de atividade, de endereço, de ministério? Suas carências pessoais? Melhores condições para exercer o ministério delas? Ou porque elas estão seguindo uma orientação do Espírito de Deus na vida delas? É por isso que o povo não aguenta roxo. Porque a hora que ele vai lá e toma uma decisão e as condições se revelam piores do que ele tinha, o que ele faz? Ele volta para as batatas e para a cebola. Alguém entendeu isso aqui? Eu preciso explicar melhor. Uma mentalidade o quê? Escrava. Em que nós não temos compromisso com as pessoas, não temos compromisso com o nosso benefício. Bom, Lucas 24. Os discípulos no caminho de Emaús. É um texto bastante conhecido. Quem lembra de 1 Coríntios 11, quando Paulo vai explicar a ceia? Lembra? É um texto bastante conhecido. Amém? Então nós vamos ler o texto nos discípulos do caminho de Emaús, tendo em mente, tendo como pano de fundo 1 Coríntios 11. E lá em 1 Coríntios 11, Paulo diz assim: vossas reuniões fazem mais mal do que bem. Paulo não está escrevendo isso para uma reunião de muçulmano. Ele não está mandando uma carta para uma mesquita. Ele não está mandando uma carta para um prostíbulo. Ele não está mandando uma carta para o Congresso Nacional. Ele está escrevendo uma carta para uma igreja e está dizendo: igreja, vou dizer uma coisa para vocês, as reuniões de vocês não estão fazendo mais mal para vocês do que bem. Ele está dizendo que com esse espírito era melhor vocês não estarem se reunindo. Cada vez que vocês se reúnem, vocês ficam pior. É para a igreja que ele está falando isso. E ele diz por quê? Porque ele diz: toda vez que vocês se reúnem para quê? Para comer apressadamente o seu próprio pão. Então agora vamos ver aqui no caminho de Emaús. Então diz assim: naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus estavam indo para um povoado chamado Emaús. Emaús é mais ou menos, o que quer dizer Emaús? Emaús é mais ou menos o que tem aqui em Jaciara: águas quentes.
Tem um lugar de águas quentes. Então eles estão indo lá para Emaús, que fica a mais ou menos 10 quilômetros de Jerusalém. Eles estavam conversando a respeito de tudo que havia acontecido. 2 discípulos conversando a respeito de Jesus e dos acontecimentos. Uma reunião em que a palavra de Deus diz: é melhor serem 2 do que 1, porque quando um cai, o outro ajuda a levantar. Então, essa reunião dos 2 não está fazendo bem, porque na medida que eles estão conversando, eles estão ficando pior. Porque eles não estão cumprindo o propósito de um fortalecer o outro. Mas eles são 2 abismos em que um abismo está chamando o outro abismo. E na medida que eles vão conversando, eles vão ficando pior. Então isso é uma reunião de 2 discípulos que conhecem a Jesus e que não estão usando o conhecimento deles para servir o outro, mas estão usando o desapontamento de ambos para piorar um ao outro. E aí a Bíblia diz o quê? Aqui não é um crente e um incrédulo, é uma reunião de 2 irmãos que conhecem a Jesus, que foram ensinados por Jesus. Às vezes você está achando que você bater um papo com um incrédulo vai te fazer mal. Vou te falar uma coisa: dependendo do cristão com quem nós estamos conversando, sai os 2 pior. Algumas associações, e aí agora você vai entender o seguinte: quando Paulo diz vossas reuniões fazem mais mal do que bem, você pensa agora em todo tipo de reunião, não é só a reunião do templo, não. Você pensa na sociedade, você pensa no casamento. Porque às vezes você junta 2 crentes para casar e aí fica pior. Porque é 2 crentes mal resolvidos que vão usar Deus como pau de bater em doido. Aí não é um ajudando o outro, é um pregando para o outro ser o que ele precisa. Está claro isso ou não, irmãos? Bom, enquanto eles conversavam e discutiam, o próprio Jesus, diga comigo, o próprio Jesus. Diga comigo, Jesus, o próprio. Entendeu, irmão? A nossa religiosidade faz com que, ainda que Jesus, o próprio, aparecesse, nós não seríamos capazes de reconhecê-lo. Porque às vezes você está achando que se Jesus fosse lá na sua casa, sua mulher consertava. Você faz: Jesus, vem aqui em casa para ver se esse marido melhora. Vou te falar uma coisa, mano. Ainda que Jesus, o próprio, aparecesse, provavelmente a gente não seria capaz do quê? De reconhecê-lo. Por quê? Porque nós estamos tratando Jesus de acordo com as nossas expectativas. Nós temos um desenho de Deus. E Deus tem que caber nesse desenho. Toda vez que Deus não se comporta de acordo com a nossa expectativa, nós achamos que não é Deus. E a gente não aprende. Eu vou te falar que tipo de povo que a gente virou. Aqui é uma reunião só de pastor e líder. Imagina que no final dessa reunião, Deus em pessoa vai estar sentado ali no saguão lá, atendendo. Vamos imaginar. Mas não é Deus assim, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. A Trindade vai estar sentada lá na escrivania e vai atender todo mundo para consulta, vai dar meia hora para cada um. Então hoje, no final da reunião, Deus vai dar meia hora para cada um aqui para falar assim. Beleza? Para não ter confusão, para não acontecer assim uma carteirada, que crente gosta de dar umas carteiradas nas filas, assim, ainda mais se falar que é Deus que vai atender. Para não ter confusão, vai ter que vir uns querubim, porque arcanjo não vai dar conta não. Vai ter que vir uns querubim para organizar a fila. Aí a hora que eles acabarem de organizar a fila, eles vão dar uma folha de papel em branco e uma caneta para cada um. Todo mundo vai receber uma folha em branco, uma caneta, e vai organizar uma fila para todo mundo falar com Deus meia hora. Seja honesto. Seja honesto.
Como é que você acha que essas folhas vão chegar lá na mesa de Deus? Tudo escrito, porque já que eu vou ter só meia hora, eu não quero perder nada do que eu tenho para falar para Deus. Ou totalmente em branco, porque já que eu vou ter só meia hora com Deus, eu não quero perder nada do que Ele tem para falar comigo. Seja honesto. Seja honesto, irmão. Essas folhas chegam lá em branco ou escrita? Nós vamos usar essas folhas para apresentar nossos pedidos? Ou vamos usar essa folha para anotar as orientações? Está vendo? De pedir ou de ser orientado? Então nós não estamos reunindo para buscar orientação, nós estamos reunindo para pedir solução. Nós estamos nos reunindo para pedir poder e não para buscar a vontade. Então, em vez de a gente sentar com Deus e falar assim, Deus, já que o Senhor conhece o casamento que eu tenho, o que o Senhor me orienta? Não. A gente já chega mandando pau. Fala, Deus, já que o Senhor me conhece, o Senhor sabe tanto que eu sou bom, dava para o Senhor melhorar minha mulher? A gente não chega com a empresa e fala assim, Deus, já que a empresa está bagunçada, o que o Senhor me orienta? Não. A gente já chega para Deus pedindo o quê? Para melhorar o sócio. Sim ou não, amados? Sim ou não? Então nós não queremos ser adulto, amado, nós queremos continuar menino. Então, eles conversavam e discutiam. O próprio Jesus chegou perto e começou a caminhar com eles. Alguma coisa não deixou que eles o reconhecessem. Em outra versão diz o quê? Eles estavam cegos. Diga comigo, eles estavam cegos. O que João diz que nos cega? A cobiça. Jesus diz, ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode servir a Deus e a sua cobiça. Porque aonde está o tesouro do homem, aí está seu coração. E aí quando ele está falando de cobiça, Jesus está falando de cobiça, ele diz assim, os olhos são as janelas da alma. Se os olhos não forem para transmitir nossas convicções, eles são para traduzir nossas cobiças. E se os nossos olhos traduzem nossas cobiças, quão profundas serão as nossas trevas? Se aquilo que deveria ser a lâmpada do nosso corpo só deseja, se os nossos olhos são para desejar e não para aprender, e não para ensinar, e não para ofertar, se os nossos olhos, presta atenção, se os nossos olhos não são para encontrar ambientes onde eu possa ofertar, se os nossos olhos não são para olhar para a cidade, se eu subo no monte para olhar para a cidade, pensando o que eu posso receber dela, meu Deus é quem? O diabo, que levou Jesus para o monte, para ele com os olhos ver tudo o que ele podia receber. Mas quando Deus leva um filho dele para o monte, é para ele olhar para a cidade e saber tudo que ele tem para oferecer. Se os nossos olhos não são os olhos de quem está encontrando formas de abençoar, aquilo que deveria ser a luz da nossa vida, se tornam as nossas mais profundas trevas. Quão profundas são as trevas de quem tem olhos só para desejar? Então a gente fica cego. Eles estavam cegos. E aí Jesus vira para eles e fala assim, o que vocês estão conversando? Eles pararam, tristes, e um deles, o Cleopas, olhou para Jesus, numa linguagem transliterada, se fosse na linguagem de hoje, se fosse o Samuel que estivesse falando, ele diria assim, Jesus, ele não sabia que era Jesus, né? Ele ia olhar para o cara e falar assim, companheiro, onde foi que você estacionou sua espaçonave? De que planeta você vem?
Foi isso que eles perguntaram. Por acaso você não é de Jerusalém? Você é um estrangeiro? Onde é que você estava? Que você não está sabendo o que está acontecendo? Aí Jesus ainda dá uma chance para os caras. Fala assim, o que está acontecendo? Por que vocês não me contam? Então me conta o que está acontecendo. E os caras começaram a contar. E veja como eles traduziram os acontecimentos. Ele diz assim, ora, o que foi? É o que aconteceu com Jesus de Nazaré. Ele era um homem, profeta. O cara era do poder, meu irmão. O cara era profeta. Para Deus e para todo mundo. Ele era poderoso em atos e palavras. Então eles estão falando de quê? Do poder, do dom, da capacidade. E eles estão dizendo assim, e os chefes dos sacerdotes pegaram um homem poderoso desse, que era aprovado por Deus, que fez tudo certo, e os caras o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, e nós pensávamos que ele seria. Veja o pensamento demoníaco. O que Deus diz? Faça tudo para revelar quem você é. O que é o pensamento humano? O que é que eu tenho que fazer para me tornar quem eu não sou? Então o que esses caras estão dizendo? Nós pensávamos que Jesus seria, mas nunca tivemos a certeza de que ele era. E Jesus nunca fez nada para se tornar o que ele não era. Jesus fez tudo para revelar quem ele era. E a grande tentação na sua vida vai ser usar tudo que Deus te deu para provar quem você é. O capeta vai falar para você, pega seu dom, pega seu talento, pega sua capacidade de trabalho e usa isso, e usa bem, para ver se finalmente as pessoas reconhecem quem você é. Usa o que Deus te deu como pau de bater em doido para provar para os outros quem você é. E Jesus nunca fez nada para provar quem ele era. Porque quem faz isso é porque tem crise de identidade e de poder. Isso é autoafirmação. Jesus fez tudo para dar conhecimento de quem ele era. E dando conhecimento de quem ele é, ele ajudaria as pessoas a conhecer quem elas são. Amém, irmãos? Glória a Deus. É um ministério de conhecimento e não de reconhecimento. Não é fazer para ser o que eu não sou. É entregar tudo para revelar quem somos. E aí, esse povo está cheio de expectativa. Lembra que eu falei com você? Se Deus se torna a nossa expectativa, Ele se torna a pior de todas elas. Então agora esses homens estão cegos, não é porque eles estão desapontados com pessoas. O desapontamento deles não é com os sacerdotes. Quem no fundo frustrou eles é quem? É o próprio Deus. Porque ele diz assim, e nós pensávamos que ele ia libertar a gente. Então lá no fundo, amado, ninguém está magoado com outras pessoas. Lá no fundo, a gente só se magoa com as pessoas porque nós estamos magoados com Deus, que não deu para nós as pessoas que a gente merecia. É porque nós somos mal resolvidos com Deus, que nós somos mal resolvidos com as pessoas. E já que não dá para matar Deus, a gente mata as pessoas. Você entendeu o que eu estou falando ou não? E não se iluda. A primeira vez que uma pessoa matou outra pessoa não foi por causa de dinheiro, não foi por causa de namorada, não foi por causa de torcida e nem foi por causa de raça. Foi por causa de culto. E não é porque um estava com raiva do outro, não. É porque um deles estava com raiva de Deus. Porque Deus não satisfez suas expectativas. E ele descarregou sua raiva em quem? No seu irmão que se comportava diferente dele.
Tá bom, irmãos? E eles falaram, até que algumas mulheres falaram que ele ressuscitou. Foram lá, não encontraram, voltaram dizendo. Alguns no nosso grupo, tá vendo? Então o cara está tão cego que ele não está aberto nem para uma boa notícia. As mulheres falaram, os irmãos falaram, mas nessa altura do campeonato ninguém é digno de confiança, porque se até Deus apontou para nós, quem falou que eles também não estão mentindo? Está certo. Então você não percebe, mas a falta de conhecimento de Deus faz a gente virar gente desconfiada. Por isso que eu falo, um dos sinais de maturidade é a pessoa se tornar fácil de ser enganada. Quanto mais maduro eu estou ficando, eu quero ser uma pessoa mais fácil de ser enganada. Sabe para quê? Para o cara não ter que mentir muito para me enganar. Aí eu reduzo a quantidade de mentira dele. Um pouquinho que ele mentiu, eu já estou acreditando. Porque se eu acreditar nele, ele tem que prestar contas para quem? Para Deus e não para mim. Mas se eu ficar desconfiado dele, ele tem que prestar contas para mim e não para Deus. E aí eu não posso errar no meu juízo. Então eu já acredito logo e entrego ele para Deus. Glória a Deus, amado. Amém, amado? Aleluia. Porque eu não fui chamado para desconfiar, eu fui chamado para crer, então eu acredito. Glória a Deus. Então, se você está com dificuldade de enganar alguém, vai lá em Goiânia e mente para mim que é fácil. Amém, irmão? Aleluia. Tem gente que chega para mim e fala assim, você não está vendo o que o irmão está fazendo? Eu falo, estou, mas eu não fui chamado para desconfiar dele. Eu fui chamado para crer, meu irmão. Meu ministério é fé, não é desconfiança. Eu estou aqui fazendo um trabalho danado para crer, você vem aqui me ensinar a desconfiar? Pelo amor de Deus, não perde seu tempo, não. Eu estou aqui crendo no que Deus é capaz de fazer por ele, e você está aqui querendo que eu desconfie do que ele é capaz de fazer contra mim e contra Deus? Perdeu tempo. Amém? Então vamos continuar o texto. E aí, então Jesus disse, como vocês, se fosse lá em Minas, se Jesus fosse mineiro, ele ia estar falando assim, como vocês são lerdo. Não é lerdo mesmo, puxando bem o R. Não é lerdo, não é. Lerdo. Vocês são lerdo demais. O que é um lerdo? É um cara que demora demais para aprender. Vocês têm muita dificuldade para aprender. Ele está falando isso para quem, amado? Para nós. Isso aqui é nós. E aí Jesus começou a contar tudo de novo. Agora presta atenção. Quem está ensinando? Jesus. Jesus começou a ensinar, foi explicando, desde o Messias, Quando chegou lá no fim, no meio da viagem lá, chegaram perto do povoado, para onde iam. Jesus fez como quem ia para mais longe, mas eles insistiram para que ele ficasse, dizendo, fica conosco, porque já é tarde e a noite vem chegando. Então Jesus entrou para ficar com os dois, sentou-se à mesa com ele, pegou o pão, deu graças e partiu e deu para eles. A Bíblia diz, quando eles viram Jesus dar graça e partiu o pão, os olhos deles se abriram. Os olhos deles foram iluminados. E eles reconheceram que era Jesus. Mas aí Jesus desapareceu. Então eles disseram um para o outro, rapaz, não é que o nosso coração pegava fogo enquanto ele falava para a gente? E nos explicava as Escrituras. E eles levantaram logo, voltaram para Jerusalém, presta atenção. Voltaram para Jerusalém, onde encontraram os apóstolos reunidos com outros seguidores. E os apóstolos diziam, de fato, o Senhor foi ressuscitado e visto por Simão. Então os dois contaram o que havia acontecido com eles na estrada. E como, presta atenção, e como tinham reconhecido Jesus quando ele partiu o pão. Deixa Deus ministrar o seu coração aqui, ao nosso coração. Presta atenção. Paulo disse que as nossas reuniões estão fazendo mais mal do que bem. Porque quando a gente se reúne para comer. E aí cada um come apressadamente o seu próprio pão. O que aconteceu conosco? O que é um sacramento?
Sacramento é um elemento pedagógico e não religioso, para produzir entendimento, não reconhecimento. O valor do sacramento está em que o Espírito Santo vai tocar daqueles elementos e vai comunicar a graça, e a graça nos educa a viver. Então o sacramento é uma forma simples, objetiva e pedagógica de nos ensinar o sentido da vida. Mas quando a gente não entende o espírito pedagógico do sacramento, a gente transforma ele num rito religioso. E a gente começa a achar que o sacramento é para nos proteger e não para nos ensinar. Então a gente começa a colocar valor no quê? No rito. Nós vamos celebrar a ceia agora. Mas por que eu escolhi o texto de Emaús e não o texto de Lucas, em que Jesus está celebrando a ceia com os discípulos, para falar da ceia? Porque nós transformamos a ceia num rito religioso e nós perdemos o espírito pedagógico do sacramento. Por isso Paulo diz o seguinte, que as doenças da igreja, deixa Deus ministrar o seu coração, lá em 1 Coríntios 11, Paulo diz assim, as doenças da igreja estão relacionadas ao fato de que nós perdemos o espírito da ceia. Então ele diz assim, quando vocês perderam o espírito da ceia, vocês ficaram cegos. E é por isso que há entre vocês tantos fracos, moribundos, doentes e moribundos. Então ele diz, tem gente que está fraca, tem gente que está doente, tem gente que está morrendo. Por quê? Porque vocês perderam a pedagogia do sacramento e vocês transformaram o sacramento num rito religioso. Vocês acharam que o ensinamento da ceia era para comer. E sendo que o ensinamento da ceia não é comer. Jesus não sentou para ensinar os discípulos a comer. Jesus sentou para ensinar os discípulos a repartir antes de comer. Então o sacramento não é para que eu me examine e encontre em mim direito de comer, mas para que eu aprenda que a ceia só será santa se eu repartir antes de comer. Que o alimento da ceia não é comer o pão, é reparti-lo. Jesus diz, eu vou ensinar para vocês uma comida que vocês não conhecem. E quando vocês comerem dessa comida que eu vou ensinar para vocês, vocês nunca mais terão fome. Porque vocês nunca mais vão se reunir para comer. Porque o que vai alimentar vocês é repartir. Porque enquanto vocês estão se reunindo para comer, vocês estão cegos. Mas os olhos de vocês serão iluminados. Você vai ter revelação quando você se encontrar para repartir. Então, se eu tivesse que definir pecado, como é que a gente define pecado? Pecado é, tendo comido, repartiu. O que é pecado? É atender primeiro a mim, depois os outros. Então o pecado é fruto de iniquidade. Iniquidade não é maldade, iniquidade é direito. Por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de todos os corações. O que é iniquidade? Eu achar que porque eu fiz a coisa certa, eu mereço comer primeiro. Então iniquidade não é um homem que ficou ruim. É um homem que se acha bom o suficiente para comer primeiro. Agora veja o que nós fizemos com a ceia. Eu não sei como é que é com você, mas eu lembro quando eu era menino. Tinha dia que eu errava o culto. Porque se eu soubesse que era ceia, eu ficava doente em casa, não ia. Porque o único culto que eu não queria ir na igreja era o da ceia. Porque o pastor ia falar com voz grave lá na frente. E eu era filho de presbítero. Aí o pastor falava assim, agora pois examine o homem a si mesmo. E assim coma do pão e beba do cálice. Porque quem come e bebe indignamente é réu de juízo, condenação. Aí eu começava a me examinar. E quanto mais eu me examinava, mais eu sabia que eu não tinha o quê? Direito.
Fala, meu Deus, agora eu vou comer um pão que eu não tenho direito. Se eu comer esse pão aqui, sabendo que eu fiz um trem errado, Deus vai me matar. Mas se eu não comer, meu pai e a igreja me matam. Porque a igreja ficava tudo de olho na gente. A ceia era a chance que todo mundo tinha de saber quem é que estava com a vida desarrumada. Por isso, quase todo mundo na ceia mentia. E eu, que não era bobo nem nada, eu falava assim, se eu comer, Deus me mata, mas se eu não comer, a igreja me mata. E como a igreja vai me matar mais rápido do que Deus, eu sempre apostei na misericórdia de Deus e comia. Falei, Deus, não me mata hoje, não, me dá uma chance de eu recuperar isso. Porque, entenda, Deus, se eu não comer agora, a igreja vai me matar. Então me ajuda. Eu comia. Ai, não foi isso que Paulo disse. Paulo disse assim, na noite em que Jesus foi, por que Paulo associou a traição à ceia? Na noite em que Jesus tinha todo o direito de comer o pão dele sozinho. Na noite em que ninguém merecia comer o pão com ele. Ele reuniu as pessoas que naquele momento eram seus inimigos e que não mereciam comer com ele e partiu o pão com eles. E aí Paulo diz assim, examine, porque aquele que come e bebe sem discernir o corpo, não é sem discernir o mérito. Porque nós estamos usando esse momento de discernimento para saber se merece. E eu vou te falar uma coisa, quem se examina e se acha merecedor de comer Jesus, come todo mundo. Se você acha que merece comer Jesus, você vai comer sua mulher, vai comer seu marido, vai comer seu filho, vai comer o pastor da igreja, vai comer a congregação, vai comer seu patrão, vai comer seus colegas de trabalho, vai comer seus empregados, e tudo que pintar na sua frente, se fizer sombra, você come. Porque nós estamos usando a ceia para fazer juízo de mérito, e a ceia nunca foi para fazer juízo de mérito, a ceia sempre foi para fazer justiça. Por isso o espírito da ceia não é comer, é repartir. Porque se pecado é comer primeiro e repartir depois, santidade é repartir primeiro e comer depois. Por isso eu vou te fazer uma pergunta. Quando você está preparado para o almoço vai ser servido, você agradece a comida ou a comunhão? Nós estamos ensinando nossos filhos a agradecer o quê? Porque estamos ensinando eles a merecer ser comedor. Crianças agradecem a comida. Adultos agradecem a comunhão. Porque a alegria de um pai não é comer na frente dos filhos. A alegria do pai é saber que todos os filhos já comeram. A alegria de um adulto não é comer primeiro. A alegria de um adulto é ter certeza de que todos já comeram. A alegria de um cristão não é o ser primeiro a entrar no ônibus. A alegria de um cristão é ser o último. Por isso que os últimos serão os primeiros. A alegria de um cristão não é ser o primeiro da fila. É poder ser o último. A alegria do cristão não é celebrar as bênçãos que ele vai receber. A alegria do cristão é poder esperar até que todos tenham sido abençoados. E é interessante porque quando os discípulos voltam para falar com os colegas, eles dizem que o que iluminou os olhos dele não foi ver Jesus comendo. E nem foi comer o pão. Ele diz, sabe o que nos iluminou? Foi vê-lo repartir. Sabe o que vai iluminar os olhos da cidade? Não é ver a gente aqui assumindo o direito de comer.
Sabe o que vai iluminar os olhos dessa cidade? É ver a gente aqui assumindo a responsabilidade de repartir. O espírito da ceia não é comer. O espírito da ceia é repartir. Depois você medita em Atos 27. Paulo estava numa roubada, numa latada, escravo num barco, sendo levado prisioneiro para Roma. Deu tudo errado. Ninguém escutou Paulo. Toda vez que ele tentou orientar, ninguém escutava ele. A vaca foi para o brejo. Aquela viagem foi para a breca. Aquilo estava tudo dando errado. Paulo foi conversar com Deus. E Paulo podia muito bem dizer: sou servo do Deus Altíssimo, me livra dessa latada, manda um anjo me tirar daqui e afunda esse barco, porque aqui dentro só tem inimigo. Paulo foi conversar com Deus à noite, no meio de uma roubada, cercado de inimigo. Ele era o primeiro que apanhava, o último que falava. Ninguém prestou atenção no que ele fazia, nem no que ele falava. Sabe o que Deus falou com ele de noite? Paulo, eu entreguei todo mundo nas suas mãos, e ninguém desse barco se perderá. Deus estava falando de ímpios, incrédulos, pagãos. Deus estava falando do povo que nós não temos coragem de chamar de irmão. Falou: Paulo, está tudo na sua mão, ninguém vai se perder. Paulo levantou, com as mãos algemadas, falou assim: gente, preocupa não, o Deus de quem eu sirvo, o Deus a quem eu sirvo, o meu Senhor, apareceu para mim e falou que Ele colocou todos vocês na minha mão. O cara está algemado. Colocou vocês tudo na minha mão, ninguém vai se perder. Ninguém vai se perder. Aí uns caras tiveram a ideia de pegar um bote salva-vida. Paulo falou: opa, se entrar no bote salva-vida, cessou minha responsabilidade. Foi lá e cortaram o bote salva-vida. Glória a Deus, irmão. Porque às vezes tem uns irmãos aí que vai para o ministério já levando o bote salva-vida arrastado. Entendeu ou não? Aí cortaram o bote salva-vida. Trem ruim, tudo escuro. Ninguém sabia mais se era noite, se era dia, porque ninguém via sol nem lua. Tudo azarado. O próprio povo desmontando o barco. Paulo sentou e veio fogo, chamou anjo. Não, sabe o que Paulo fez? Sentou, pegou um pão, deu graças e repartiu com os caras. Quando aquele povo, diz Atos 27, viu Paulo repartindo pão, recobraram o ânimo e começaram a comer. Não, geralmente não é assim. Geralmente a gente come para recuperar o ânimo. Não é comida que recupera o ânimo, amados. É ver alguém repartindo antes de comer. Entendeu isso ou não, amados? Esse é meu corpo, que é partido por amor de vós. E quem está comendo sem discernir o corpo, está achando que está comendo o corpo de Jesus. Mas não é o corpo de Jesus que está sendo partido, é o de Cristo. Isso quer dizer o seguinte, que quando Jesus pegou aquele pedaço de pão, deu graças e partiu, pode ser muito bem que ele estava rachando o João no meio, sem perguntar nada. Porque Jesus tem uma mania feia. Se você quiser ter uma coisa conservada, que você possa chamar de sua, você põe na mão do Satanás, porque ele não vai deixar nem você usar, porque ele vai sempre falar: não mexe não, guarda para depois. Mas se você colocar alguma coisa na mão de Jesus, Jesus tem uma mania feia. Tudo que você põe na mão de Jesus, ele dá graça e reparte. Então, se você puser o seu marido na mão de Jesus, ele vai agradecer e repartir. Do dia que você colocar seu marido na mão de Jesus, ele passa, você não pode chamar mais de meu, porque ele passa a ser nosso. Se você puser a sua mulher na mão de Jesus, ela passa a ser nossa. Você vai ter que compartilhar ela com a gente. Se você quiser um filho seu, você entrega ele para Satanás. Agora, se você puser ele na mão de Jesus, ele é nosso. E Jesus não vai perguntar para você na hora que tiver que repartir ele com os outros. Porque Jesus, tendo tomado o pão, deu graças. E quem dá graças,
está dizendo que não é seu. Porque se fosse meu, eu não precisava agradecer. Se esse é o pão que eu comprei e que é fruto do meu mérito, eu não tinha que agradecer a ninguém a não ser a mim mesmo. Então, se você está comendo o pão que você comprou e que é seu por direito, não agradeça a Deus, agradeça a você. Mas se você entende que foi Deus que te deu, então dê graças e o reparta, porque esse pão é nosso e não seu. E quando a gente repartir o que é nosso, nosso de quem? Inclusive da cidade. Agora eu vou julgar um negócio aqui, porque eu estou indo embora mesmo, o problema fica para vocês. Porque isso eu já resolvi lá em casa. Eu sei que eu vou mexer em algumas convicções doutrinárias, mas eu não seria honesto se não falasse isso com vocês. Eu não posso vir até aqui e negar isso. Porque nós estamos usando a ceia para fazer juízo de mérito, para separar e não para congregar. Aí tem gente que vira para mim e pergunta assim: pastor, mas como é que você faz isso? Quer dizer que se tiver um visitante lá na igreja, você reparte a ceia com ele? Mesmo ele não sendo crente? O senhor dá a ceia para ele? Eu falo, vou te fazer uma pergunta. Vou fazer uma pergunta. Se o Samuel, seu menino de 12 anos, o seu é o Pedro, o Samuel do Marcos, desculpa, o Pedro. Se o Pedro, porque o Pedro é assim, ele é meio, parece que ele é meio amigo de todo mundo, não é? Se o Pedro resolve chamar um colega dele de escola, que não é crente, para ir lá para sua casa na hora do almoço, o que você faz? Você manda o menino ficar sentado na sala até vocês terminarem de comer, porque ele não merece? Ou você põe ele na mesa para ele se sentir em família? Coloco na mesa para ele se sentir. É mesmo, rapaz? Quem mais aqui faria essa mesma coisa? É mesmo? Então eu preferia frequentar a sua casa do que a sua igreja. Entendeu, irmão? Ou preciso explicar melhor? Porque nós, na nossa presunção, estamos nos tornando melhor do que Deus. Então era melhor frequentar a sua casa do que a sua igreja, porque lá eu seria tratado com mais dignidade. Porque nós estamos fazendo juízo de mérito e não justiça. Nós estamos usando ritos para separar pessoas e não para aproximá-las. Quem merecia comer aquela ceia naquele dia? Só Jesus. Então vou te explicar uma coisa. Por isso que eu escolhi o texto de Emaús. Sabe por que eu escolhi o texto de Emaús? Porque não era dia de Santa Ceia. Era uma refeição comum. Então eu vou te falar uma coisa, com revelação, um simples jantar se torna Santa Ceia. Sem revelação, Santa Ceia não passa de um simples jantar. E nós estamos reunindo na igreja para jantar e não para celebrar uma ceia santa. Entendeu, irmãos? Porque quando há revelação e eu tenho o Espírito de Deus, qualquer refeição vira Santa Ceia. O lanche da empresa vira Santa Ceia. E eu sou o sacerdote, sou o ministro da virtude. E as pessoas vão ficar olhando para mim, e se elas me virem repartindo antes de comer, os olhos delas serão iluminados. Mas se elas continuarem vendo a gente reunir para comer, para depois repartir, elas continuarão cegas. E nós somos os filhos da obediência. Estamos entendendo isso ou não?
Então agora com esse espírito, nós vamos dar graças. Claro, e vamos repartir o pão. Em 1882 se fundou a primeira convenção no Brasil. Pastores batistas e presbiterianos. 6 anos antes da República. E instituíram que para ter o direito de comer tinha que merecer. Porque no corpo da maçonaria precisa ser aceito para comer, fazer parte do corpo. E o Estado é que está sendo julgado e não a condição. Então, para você ser parte da maçonaria, você precisa ter mérito, você precisa ser aceito. Para fazer parte do corpo de Cristo, você precisa estar sem condições. Você não pode ter mérito. Então, quando eu não estou digno, é que eu preciso. Porque se eu estou digno, eu não preciso. Explicar. Nós faz isso em casa sem perceber. Quando um filho seu está doente e sem fome, você concorda com ele de não comer ou obriga ele a comer? Porque um dos sinais de que o cara está doente é que ele perdeu o quê? Então ele tem que comer obrigado, amém? Então lá na minha paróquia eu uso a ceia para fazer disciplina. Então lá quando um cara dá uma mancada, eu falo assim para ele: ó, companheiro, é o seguinte, aqui todo mundo tomar a ceia uma vez por mês está funcionando, quando você não está. Então agora é o seguinte, você vai tomar a ceia comigo todo dia, você vai vir aqui e nós vamos repartir o pão junto. E aí ou ele muda, ou muda. Amém? Ele muda, ou muda, ou muda. Certo? Ou ele muda, ou ele muda, ele muda. Tá bom. Mudar ele vai. Comer sem discernir o corpo é o quê? Comer sem discernir a comunhão. Comer sem discernir o corpo é alimentar quem? A mim mesmo. E não alimentar quem? O irmão. Então, o que é comer discernindo o corpo? O pão que eu pego é o recurso que eu tenho para servir o outro. Então, aquilo que Deus me deu não é para mim, é para o meu irmão. Glória a Deus, amado. Então, o diabo ensinou a gente a ler a Bíblia, buscando na Bíblia as promessas que sejam a expectativa do que nós vamos receber. As promessas da Bíblia não são a expectativa do que nós vamos receber. As promessas da Bíblia são a perspectiva do que nós temos para oferecer. Então eu olho para uma promessa, e essa promessa me diz que naquela situação eu tenho essa certeza de Deus, que eu tenho isso para oferecer. Mas nós estamos usando a promessa para quê? Para alimentar a expectativa do que eu tenho para receber. Então, amados, a pior vergonha de um filho de Deus não é não ter pão para comer. Porque o filho de Deus teve fome. A pior vergonha de um filho de Deus é alguém procurar ele e ele não ter o que oferecer. Glória a Deus, irmão. Aleluia. Então discernir o corpo não é discernir o mérito. É tudo que eu faço, eu tenho discernimento do quê? Da comunhão. Eu não faço nada para quem? Para mim mesmo. Nem comer. E aí você medita nisso aí. Se nós estamos celebrando a ceia como quem come, ou como quem reparte. E Paulo diz, vossas reuniões estão fazendo mais mal do que bem, porque quando vocês se reúnem para quê? Para comer. Por isso tem gente que tem falta de pão, e tem gente que está embriagada de tanto beber vinho.
Porque achamos que todo pão é meu e todo vinho é meu. Quando os nossos filhos se sentam à mesa, nós estamos ensinando eles a fazer de tudo para ter direito a comer, arrumam um emprego para você ter o que comer. Ou nós estamos ensinando nossos filhos, encontre formas de trabalhar para ter o que oferecer. Trabalho é o meu esforço de oferecer. Emprego é o meu empenho de receber. Faltam trabalhadores. Porque tem empregados demais. Pode falar, irmão. Isso é tão verdade, irmãos. Eu fiz um estudo bem profundo nos originais. O corpo, quando Jesus fazia isso em memória de mim, ele dizendo, esse é o corpo que é dado por... 2 Coríntios 4, diz, em nós opera a morte, no meu corpo opera a morte, para que nos outros opere a vida. Quem não beber desse cálice que eu bebo, qual é o cálice? Os desígnios de Deus. Pai, se possível, faça de mim esse desígnio, sem que eu beba, mas não se faça a minha vontade. Você está disposto a sofrer? Isso é discernir o corpo. Nós estamos comendo Jesus em vez de querer ser Cristo. Então nós perdemos o sentido pedagógico da ceia. A ceia não é comer, amados. A ceia é repartir. Tanto que Jesus não ficou para comer. Por isso que é no dia que você é traído, é aquele dia que você está achando. Então você está celebrando a ceia com quem tem chance de quê? De trair você. Aí nós estamos querendo celebrar a ceia num ambiente protegido, achando que ninguém ali vai. Exato, a ceia. E não é Judas, não. O Pedro também traiu. O Judas traiu por dinheiro e o Pedro traiu por medo. Então por isso que o pecado do Pedro tem arrependimento, do Judas não. Todo mundo traiu, Jesus já avisou antes, vocês todos vão me abandonar. Ali não tem ninguém que merecia, amados. Amado, a congregação de Jesus é pior do que a nossa. Ele ensinou nós a ser pastor de uma congregação pior do que a nossa. Brincadeira, o que é uma igreja perfeita, mano? Explica uma coisa. Deus começou uma igreja que tinha só 2 membros, culto todo dia, o pregador era ele. Culto todo dia, 2 membros, e o pregador era ele. Entre um culto e outro, eles escangalharam com a congregação. Você acha que vai ter a igreja perfeita nesse sentido? Paulo diz naquilo que sofre pela igreja, para completar no meu corpo as dores de Cristo. E não se iluda. Qual foi o testemunho dos discípulos lá no caminho de Emaús? Rapaz, não é que a mensagem era boa e o coração estava pegando fogo? O culto era um abençoado, rapaz. Nós estamos achando que culto abençoado vai resolver o problema do povo. Rapaz, era Jesus pregando, que é um pregador melhor do que esse? E tinha unção, porque o coração do povo estava pegando fogo, os negros estavam arrepiando, não era um cultinho vagabundo, não. Não é que é trem michuruca, que você não sabe nem direito quem está pregando, e a mensagem não está inflamando você. Não, o culto era avivado. Pentecostal, o povo estava com o coração queimando e não foi suficiente para iluminar os olhos deles. Culto emocionante, mensagem boa, não é suficiente até que a gente assuma o compromisso de encarnar essa mensagem. Chega disso. O pregador não tinha jeito de ser melhor. A mensagem era ungida porque o coração dele pegava fogo. Mas enquanto eles não viram alguém partindo antes de comer, eles eram incapazes de reconhecer a natureza de Cristo. Nós não estamos cegos para Jesus, amados. Nós não estamos surdos para Jesus, amados.
Nós estamos cegos e surdos para Cristo. Amém, meus irmãos? Em nome de Jesus, até quando nós vamos pedindo que Jesus continue nos dando o que nós queremos? Em vez de querer que Cristo nos ensine a ser quem nós precisamos ser. Igreja não é para ficar aqui dizendo o quanto Jesus ainda pode nos abençoar, mas é para aprender a ser Cristo com Ele. Amém, irmãos? Fé não é para receber, é para ter coragem de oferecer. Vamos ter uma palavra de oração, vamos dar graça, repartir o pão. Amém? E eu vou ter que sair meio rápido agora, porque ontem o Bertelli saiu e perdeu o voo, viu, mãe? Está lá em Cuiabá. Amém. Privilégio estar com vocês aqui. E agora nós vamos celebrar a ceia com esse Espírito. Você vai pegar o pão e vai servir alguém. É com esse Espírito de quem quer servir e não de quem entendeu o direito de comer. Pai, obrigado, porque nós somos o teu corpo. Nós somos o que o Senhor tem para oferecer. Nós somos o teu corpo. Nós somos o que o Senhor tem para partir, para oferecer. Que o Senhor possa colocar a tua mão em nós, nos abençoar com a certeza de que nós não seremos rebeldes ao sacrifício. Que o Senhor encontre esse prazer em nós de saber que o Senhor vai nos tomar pelas mãos e vai nos partir e nos oferecer. Nós queremos ser o que o Senhor tem para oferecer, para que aqueles que ainda não viram, vejam o que nós já vimos. Nós já vimos o suficiente do Senhor para querer de todo o coração que outros vejam. Nós somos o que o Senhor tem para oferecer. Somos os teus filhos. Em nome de Cristo Jesus, pelo sangue do Cordeiro, batiza-nos, ó Deus, com esse espírito de adoção, de filhos. Esse nome, o Senhor nos batizou com esse nome, o nosso nome é Cristo. Somos de Cristo, em Cristo, por Cristo e para Cristo. Somos o que o Senhor tem para oferecer nesses dias. Em nome de Cristo Jesus, pelo sangue do Cordeiro. Amém. Vá ali, amado, pega um pedaço de pão e reparta com alguém. Mas não reparta só pão, reparta a palavra. Se Deus colocar uma palavra no seu coração, profetiza. Ainda que ela não faça sentido para você, não é para você que ela tem que fazer sentido, é para o seu irmão. Profetiza. E vamos lembrar, com revelação, uma simples refeição é santa ceia. Sem revelação, uma santa ceia não passa de uma simples refeição. Amém? Em nome de Jesus. Então é o momento da gente abençoar. Pega o pão, reparta, abençoa, libera a palavra. O que Deus colocar no seu coração, entrega. Amém? Em nome de Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Benção, viu? Aleluia. Obrigado.